Se você chegou até este vídeo agora, entenda isso não é coincidência, é convocação espiritual. Há coisas acontecendo que seus olhos naturais não conseguem ver, mas no mundo invisível elas estão em movimento. Enquanto você tenta descansar, mãos ocultas têm trabalhado, laços foram armados, emboscadas silenciosas foram posicionadas, e não apenas contra sua casa, mas contra suas finanças, sua paz e sua união familiar. Eu vejo armadilhas sendo colocadas no caminho do sustento, vejo portas financeiras sendo pressionadas por forças que não são humanas. Vejo desgaste inexplicável, dinheiro que some, oportunidades que travam, conflitos surgindo do nada. Nada disso é aleatório. Os salmos falam de flechas lançadas na escuridão, de redes escondidas, de inimigos que agem em segredo, e é exatamente isso que está operando agora contra muitas famílias. Talvez você tenha percebido sinais de inquietação dentro de casa, discussões onde antes havia harmonia, noites pesadas, sonhos perturbadores, cansaço constante, medo sem explicação. Isso não é apenas emocional, é espiritual. Existe um inimigo oculto tentando drenar sua força, enfraquecer sua proteção e tocar no que sustenta sua família. Mas escute com atenção. Esta noite não será como as outras. Aquele que guarda não dorme. O Senhor, que é escudo, fortaleza e sentinela, já se levantou. Agora, um escudo de sangue está sendo ativado ao redor da sua casa, um cerco espiritual que interrompe ataques, quebra palavras lançadas no oculto e faz toda a flecha perder a direção antes de tocar sua família. Pelos salmos, eu declaro, toda a armadilha invisível está sendo revelada agora. Toda mão oculta que tocava suas finanças está sendo paralisada. Todo espírito que se levantou para gerar confusão, divisão e escassez está sendo exposto e derrotado. O inimigo planejou no silêncio, mas será envergonhado à luz. Não saia deste vídeo. Se você interromper agora, você corta o processo que já começou no mundo espiritual. Há uma proteção sendo estabelecida passo a passo, e quem permanece vê o livramento completo. Algo está sendo quebrado enquanto você ouve estas palavras. Este não é apenas um momento de ouvir, é um momento de ativar. Sua fé está sendo convocada. Sua permanência aqui é uma declaração contra o inimigo. Fique, porque antes desta oração terminar, o ataque vai falhar, a pressão vai cessar e a proteção será selada. E quando eu pedir, escreva nos comentários como quem entende que sua casa pertence ao Senhor, porque quando você declara, as cadeias se rompem, não só sobre você, mas sobre toda a sua linhagem. Não ignore este chamado, compartilhe esta oração. Então declare como quem já viu o livramento se manifestar. Declare como quem já atravessou a noite e viu o dia nascer. Escreva com fé, porque a sua voz não ecoa só na terra, ela ecoa no mundo espiritual. Quando você declara, o inimigo perde espaço. Quando você proclama, cadeias se rompem. Pai, agora eu me posiciono diante de Ti no nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Não venho com palavras vazias, venho revestido de autoridade, firmado na Tua presença e na proteção revelada nos Salmos. O mesmo Deus que é abrigo, fortaleza e sentinela eterna está ouvindo esta oração agora. Eu ordeno, pela autoridade que há no nome de Jesus, que toda inveja lançada contra esta família seja desarmada agora. Toda palavra carregada de veneno, toda intenção escondida, todo olhar que desejou a queda, seja quebrado agora em nome de Jesus. Que toda seta de inveja caia por terra antes de tocar este lar. Eu repreendo toda feitiçaria, declarada ou secreta, consciente ou inconsciente. Toda obra feita nas sombras, todo laço espiritual armado contra esta casa, contra esta linhagem, contra este sustento, seja destruído agora. Pela espada do Senhor, toda obra do oculto é cortada.
Pela luz do Altíssimo, tudo o que operava nas trevas é exposto e anulado. Assim como os salmos revelam, o Senhor se levanta como escudo ao redor dos seus, como fortaleza inabalável no meio da tempestade. Eu declaro que esta família está cercada, protegida por todos os lados. Nenhuma brecha permanece aberta, nenhuma porta espiritual fica vulnerável. Agora, em nome de Jesus, eu falo diretamente contra toda a maldição familiar. Toda palavra lançada no passado, toda a herança espiritual de dor, escassez, divisão ou enfermidade seja quebrada agora. O ciclo se encerra aqui. O padrão é interrompido hoje. O que atravessou gerações perde força neste momento. O Senhor se levanta como luz dentro desta casa. Onde havia confusão, entra paz. Onde havia peso, entra descanso. Onde havia ataque, entra livramento. Eu declaro libertação. Libertação na mente, no coração, no casamento, nos filhos e no sustento desta família. Escreva amém nos comentários e se inscreva enquanto esta oração acontece, porque enquanto você age, o céu responde. Enquanto você declara, o Senhor confirma. Este não é um gesto vazio, é um alinhamento espiritual. Pai, envia teus anjos como sentinelas, que eles guardem a entrada e a saída, o dia e a noite, que nenhuma força contrária atravesse este território, porque esta casa pertence ao Senhor. A espada do inimigo é quebrada, o plano oculto é frustrado, e o ataque perde força agora. Eu ordeno cesse toda a opressão, eu repreendo saia toda a influência maligna, seja quebrado todo laço, toda corrente, toda prisão espiritual. O Senhor é refúgio, o Senhor é fortaleza, o Senhor é libertador, e esta família está guardada, cercada e selada, agora e para sempre. Não ignore este chamado, compartilhe esta oração. Pai, agora nos levantamos em concordância espiritual e falamos diretamente contra todo o ataque que foi lançado contra famílias nesta noite. Nada está oculto diante de ti. Eu falo com cada flecha das trevas, com toda obra preparada no silêncio, com toda intenção maligna liberada em segredo. Todo feitiço pronunciado, toda palavra carregada de maldade, todo plano construído em ambientes invisíveis, perde a força agora, em nome de Jesus. Eu declaro que toda reunião maligna é desfeita, todo acordo feito nas sombras é cancelado, todo destino que tentaram negociar sem o consentimento do céu é devolvido às mãos do Deus vivo. Nenhuma aliança espiritual contrária permanece de pé. Nenhum altar levantado contra famílias inocentes sustenta poder diante do sangue de Jesus. Eu ordeno, falhem agora, sejam anulados, sejam destruídos. Nós nos firmamos na proteção revelada nos Salmos. Há um abrigo espiritual sendo ativado agora. Há uma cobertura que não pode ser perfurada. Esta família não viverá refém do medo, não será dominada pelo terror da noite, nem abalada por ataques que operam em segredo. O Senhor se levantou como guarda fiel, e quando Ele guarda, ninguém invade. Pai, declaramos que nossas casas estão cercadas. Onde antes havia ameaça, agora há segurança. Onde havia opressão, agora há descanso. Cada criança está protegida, cada casamento está sendo sustentado, cada coração está sendo fortalecido. Nenhuma divisão prospera, nenhuma confusão permanece, nenhuma palavra contrária cria raiz. Eu decreto que toda linguagem está sob defesa celestial. Há anjos posicionados, há sentinelas espirituais, há um muro invisível levantado pelo próprio Deus. Nenhuma arma preparada contra estas famílias alcançará o resultado esperado. Toda acusação levantada, toda língua que tentou gerar condenação cai por terra agora, porque esta é a herança dos que confiam no Senhor. O Senhor se manifesta como luz dentro do lar. Onde havia escuridão emocional, entra clareza. Onde havia medo, entra coragem. Onde havia insegurança, entra firmeza. Ele é a salvação desta casa, o fundamento deste lar, a fortaleza que não se abala, mesmo quando o vento sopra forte. Nesta noite declaramos com convicção:
Não temeremos. Não temeremos ataques ocultos, não temeremos ameaças espirituais, não temeremos o que tenta se mover contra nós em silêncio. O Senhor é nossa defesa constante, nosso auxílio presente, nosso refúgio seguro. Permaneça nesta oração. Algo está sendo selado agora. O escudo está levantado, a luz está acesa, e toda a tentativa do inimigo falha agora e completamente. Senhor, nós declaramos nesta noite que Tu és a fortaleza que não pode ser penetrada e o escudo que não pode ser perfurado. Não há força nas trevas capaz de romper a proteção que vem de Ti. Por isso afirmamos com autoridade espiritual: não temeremos, não recuaremos, não nos deixaremos intimidar. As ameaças do inimigo não encontram lugar em lares guardados pelo Deus vivo. Ainda que pressões se levantem, ainda que batalhas tentem nos cercar, nossos corações permanecem firmes. Há confiança sendo restaurada agora, há coragem sendo liberada agora. Sabemos que não estamos sozinhos. O Senhor caminha à frente, sustenta por trás e nos cerca por todos os lados. Se Deus está conosco, quem pode prevalecer contra nós? Eu me levanto agora contra todo espírito de medo que tentou se instalar dentro destas casas. Todo medo que tem visitado a mente à noite, todo terror que tem perturbado o sono, todo peso que se manifestou em pesadelos, e eu ordeno, saia agora, em nome de Jesus. Toda a ansiedade que atacou pais e mães, toda a preocupação que roubou a paz do lar, seja quebrada agora. O amor do Senhor está sendo derramado neste momento. Um amor que não acusa, não oprime e não abandona. Esse amor preenche cada ambiente, cobre cada quarto, envolve cada cama e traz descanso onde havia inquietação. Onde havia medo, decretamos coragem sobrenatural. Onde havia preocupação constante, decretamos paz que excede todo entendimento. Onde havia tormento, decretamos descanso celestial. Pai, agora eu falo diretamente com as crianças destas famílias. Aqueles que o Senhor confiou como herança preciosa estão sob teus cuidados. Declaramos que cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada bebê está selado pela tua proteção. Nenhum mal tocará suas vidas. Nenhuma ameaça encontrará acesso, nenhuma força contrária determinará o futuro delas. Eu quebro agora todo o mau olhar, toda a vigilância espiritual contrária, todo espírito que tentou acompanhar seus passos, observar seus movimentos ou interferir em seus caminhos. Todo ataque direcionado à saúde, ao aprendizado, às emoções e ao destino destas crianças seja anulado agora, em nome de Jesus. Declaramos que o Senhor vai à frente delas quando saem e guarda quando retornam. O Senhor protege na escola, no descanso e no crescimento. O futuro delas está seguro porque está nas mãos de Deus. Nenhuma feitiçaria prospera, nenhuma inveja avança, nenhum plano oculto permanece. Esta casa está guardada, esta família está cercada e a paz do Senhor governa agora cada coração. Permaneça nesta oração. A fortaleza está firme, o escudo está levantado e o descanso já começou. Agora, com a autoridade que vem do alto, eu me levanto em guerra espiritual e declaro: todo vínculo espiritual ilegítimo está sendo quebrado agora. Toda a influência que tentou se manifestar nos sonhos, na mente e nas emoções dos jovens, seja consumida agora pelo fogo do Espírito Santo. Nada que não procede de Deus tem permissão para permanecer. Eu ordeno que toda a opressão noturna, toda a perturbação espiritual, toda a presença que tentou roubar a pureza, a paz e a identidade desta juventude seja removida agora. Nenhuma força contrária terá acesso aos pensamentos, aos sonhos ou ao futuro deles. O Senhor já se levantou como guarda fiel. Declaramos que o Senhor está vigiando cada vida, protegendo de todo o mal visível e invisível. Há uma guarda constante sendo estabelecida agora. Todo plano maligno desenhado contra esta geração falha antes de se cumprir. Todo esquema perverso perde direção.
Toda missão contrária ao propósito de Deus é cancelada agora em nome de Jesus. Nós declaramos com fé, eles não morrerão jovens, eles viverão dias longos e frutíferos, crescerão em sabedoria, em força e em propósito. Cumprirão o chamado que Deus escreveu antes mesmo do nascimento. Nenhuma interrupção precoce, nenhuma tragédia anunciada, nenhuma armadilha espiritual definirá o fim deles. O Senhor é o guardião dessas vidas, e Ele não dorme, não cochila, não se distrai. Pai, agora eu falo com os casamentos que estão sob pressão espiritual. Relacionamentos que começaram a enfrentar conflitos incomuns, discussões sem motivo aparente, frieza emocional inexplicável, e isso não veio de ti. E por isso, eu ordeno que toda a influência contrária seja quebrada agora. Toda confusão lançada para gerar distância cai por terra. Toda divisão sem causa perde força agora. Onde houve ruído, entra entendimento. Onde houve dureza, entra sensibilidade. Onde houve silêncio carregado, entra diálogo restaurado. O amor do Senhor volta a ocupar o centro deste lar. Declaramos que o inimigo não separa o que Deus uniu. Nenhuma palavra lançada contra alianças prósperas. Nenhuma pressão espiritual destrói o que foi firmado sob a bênção de Deus. Os casamentos são fortalecidos agora, não pela força humana, mas pela presença do Senhor que sustenta. Esta família permanece de pé. Esta juventude está guardada. Este casamento está restaurado. O Senhor vela por cada detalhe. O escudo continua levantado, e todo ataque falha agora, completamente e para sempre. Permaneça firme. A obra está sendo selada. Pai, nesta noite nós nos levantamos contra toda a perda que tentou se instalar nos casamentos. Onde houve perda de afeto, ordenamos restauração agora. Onde houve perda de comunicação, ordenamos clareza, diálogo e entendimento. Onde a intimidade foi atingida por desgaste, rotina ou ataque espiritual, decretamos cura e reconexão, em nome de Jesus. Eu ordeno que todo espírito de separação designado para destruir lares tementes a Deus seja quebrado agora. Toda influência que tentou semear infidelidade, toda sugestão contrária à aliança, toda confusão lançada para gerar desconfiança, seja destruída agora pelo poder do nome de Jesus. Nenhuma interferência permanece, nenhuma voz estranha encontra espaço. Toda tentativa de se interpor entre marido e mulher, toda presença espiritual que tentou criar distância emocional, frieza, indiferença ou rivalidade, seja removida agora. O que Deus uniu, permanece unido. O que foi selado diante do Senhor não será desfeito por força alguma das trevas. Declaramos com fé, nenhuma força espiritual separa o que Deus estabeleceu. Nenhuma palavra contrária prospera. Nenhum plano oculto prevalece. O pacto matrimonial é honrado, protegido e defendido pelo Senhor. Há um cerco espiritual sendo levantado ao redor destes casamentos agora. Pai, decretamos restauração imediata. Onde a comunicação foi rompida, ela é curada. Onde o carinho se esfriou, ele é reacendido. Onde o coração se fechou por feridas antigas, entra o óleo do perdão. Onde houve tristeza, entra a alegria que vem do Senhor. Onde houve luto emocional, entra a esperança viva. Nós proclamamos união dentro dos lares. Proclamamos compreensão entre cônjuges. Proclamamos palavras brandas substituindo discussões. O amor é reacendido. O romance é restaurado. A amizade volta a florescer. O que era pesado se torna leve. O que era difícil se torna possível. A aliança volta a ser honrada, não por obrigação, mas por renovação do amor. Pai, ativamos agora a proteção celestial. Anjos do Senhor são enviados para guardar cada casa, cada decisão, cada conversa. Que eles cerquem os lares, defendam os caminhos, vigiem as portas e sustentem a paz. Onde o inimigo tentou entrar, encontra agora resistência do céu.
Declaramos que os lares são guardados, os casamentos são fortalecidos e as famílias permanecem de pé. Não haverá ruína, não haverá separação, não haverá derrota. O Senhor luta por estas casas, e quando Ele luta, a vitória é certa. O escudo continua levantado, a fortaleza permanece firme, e o amor do Senhor governa agora cada lar, no poderoso nome de Jesus. Permaneça em fé, a promessa está sendo ativada nesta noite. Pai, nós clamamos agora para que teus anjos acampem ao redor de cada lar que ora conosco, formando uma muralha viva de proteção. Que nenhuma força das trevas atravesse esse cerco. Guarda cada porta, cada janela, cada entrada e cada saída. Que os mensageiros do Senhor patrulhem o perímetro destas casas, vigiando enquanto dormem, protegendo enquanto viajam, defendendo em cada caminho percorrido. Declaramos que anjos vão à frente, preparando o caminho dos nossos familiares. Anjos vão atrás, guardando o que ficou para trás. Anjos à direita e à esquerda, sustentando cada passo. Anjos acima e abaixo, cercando completamente estas vidas com proteção celestial. Não há brecha, não há acesso, não há espaço para ataque. Todo espírito maligno que tentar se aproximar encontrará resistência do céu. Toda intenção contrária será interceptada antes de alcançar seu alvo. Nenhuma missão planejada nas trevas prospera, porque há intervenção divina em ação agora. O Senhor deu ordem, e os seus anjos obedecem. Pai, agora eu falo diretamente com toda a maldição geracional que tentou acompanhar estas famílias ao longo dos anos. Toda a aliança feita no passado, toda decisão tomada na ignorância espiritual, todo acordo com a escuridão que atravessou gerações, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Todo padrão repetitivo que não veio de ti é quebrado. Ciclos de enfermidade são interrompidos agora. Todo ciclo de pobreza transmitido de pai para filho perde força. Toda a opressão que tentou limitar destinos cai por terra. Nenhuma herança espiritual contrária continuará operando. Eu falo contra toda a morte prematura que tentou rondar estas linhagens, contra todo vício que se repetiu como corrente invisível, contra toda a prisão emocional, todo peso mental, toda a opressão que tentou se estabelecer como normal seja quebrado agora, pela autoridade do sangue de Jesus. Toda palavra lançada contra o nome desta família perde validade. Toda sentença espiritual contrária é anulada. Cristo já pagou o preço, e onde houve maldição, agora há redenção. Onde houve prisão, agora há liberdade. Onde houve limitação, agora há avanço. Declaramos que uma nova história começa agora, uma linhagem restaurada, uma herança de bênção, um futuro guardado pelo Senhor. As cadeias do passado não atravessam esta noite, elas ficam aqui. O que segue adiante é vida, proteção e propósito. O céu está em movimento, os anjos estão posicionados, as maldições estão quebradas, e esta família segue livre, guardada e redimida, debaixo do escudo do Altíssimo. Permaneça em fé. O que Deus quebrou hoje não se levanta novamente. Pai, nós declaramos nesta noite que a redenção já foi liberada e nos apoiamos plenamente nela. Aquele que levou sobre si toda a condenação abriu um novo caminho para estas famílias. Toda casa é redimida agora, liberta de toda a escravidão espiritual, livre de todo jugo que tentou atravessar gerações. O que afligiu os pais não tocará os filhos. O que tentou destruir os avós não alcançará os netos, porque a maldição foi vencida na cruz de Jesus. A corrente é rompida agora pelo sangue do Cordeiro. O ciclo se encerra pelo poder da ressurreição. O que se repetia perde força, o que parecia inevitável é interrompido. Nós decretamos novos começos para as famílias, recomeços para os lares, novas oportunidades para as linhagens. O passado não governa mais. A história não determina o destino. A bênção do Senhor é maior do que qualquer palavra contrária lançada no tempo. Onde houve derrota, agora há avanço.
Onde houve limitação, agora há expansão. Pai, nós reivindicamos a proteção que vem de Ti nos dias difíceis. Seja qual for a luta enfrentada, seja qual for a pressão levantada, seja qual for a provação arquitetada para desgastar estas famílias, Tu és o esconderijo seguro. Há um abrigo espiritual sendo ativado agora. Há um lugar alto onde o Senhor coloca os seus para que o ataque não alcance. Declaramos que as famílias não estão se afogando em seus problemas. Elas não estão soterradas pelas dificuldades, nem consumidas pelos desafios. O Senhor as levantou. O Senhor as colocou em terreno firme, acima das águas, acima do caos, acima do alcance do inimigo. Pai, nós posicionamos estas casas sobre a rocha sólida das Tuas promessas. Quando o vento sopra, elas permanecem. Quando a tempestade tenta avançar, elas não caem. Quando a pressão aumenta, elas não desmoronam, porque estão edificadas em Ti. Declaramos que a angústia não define o fim da história. A crise não escreve o último capítulo. O Senhor guarda, protege e sustenta. Ele esconde na sua presença, Ele firma os passos, Ele estabelece em lugar seguro. Hoje nós afirmamos com fé: o inimigo não toca, a tempestade não derruba, o passado não aprisiona, as famílias são levantadas, os lares são fortalecidos, as linhagens seguem livres, o escudo permanece ao redor, a fortaleza continua firme, e a vitória já está em movimento no poderoso nome de Jesus. Permaneça em fé. O que Deus levantou, ninguém derruba. Firmados na rocha onde não podem ser movidos, nós nos levantamos agora contra todo o ataque financeiro direcionado às famílias nesta noite. Eu falo com autoridade espiritual contra todo espírito de pobreza que tentou drenar recursos de lares tementes a Deus. Todo vazamento invisível de dinheiro que entra e desaparece sem explicação, seja estancado agora, em nome de Jesus. Eu repreendo todo bloqueio nos negócios, toda interrupção inexplicável, todo fechamento repentino de portas, onde clientes cessaram, onde oportunidades foram negadas, onde promoções foram travadas, eu ordeno seja destravado agora. Toda a dívida que se multiplicava apesar do esforço, toda despesa inesperada que surgia para consumir o sustento, perde a força agora. Eu falo contra todo espírito de desperdício, contra decisões impulsivas, contra gastos que roubavam a capacidade de avançar. Todo embargo maligno imposto à renda familiar é quebrado. Toda a tributação espiritual que tentava roubar a bênção antes de chegar ao lar, seja cancelada agora pelo fogo em nome de Jesus. Pai, nós nos apoiamos nas Tuas promessas. Tu supres cada necessidade conforme as Tuas riquezas. Declaramos que o suprimento está em movimento. Portas que ninguém podia abrir se abrem agora. Caminhos que pareciam fechados se tornam acessíveis. O Senhor cria oportunidades que o inimigo não consegue bloquear. Recursos fluem de fontes inesperadas, contratos se alinham, ideias prosperam, soluções surgem no tempo certo. Declaramos que o favor do Senhor envolve estas famílias como um escudo. Onde havia escassez, entra a provisão. Onde havia atraso, entra a aceleração. Onde havia medo, entra a confiança. Toda semente plantada com fé produz colheita sobrenatural. O que foi entregue em obediência retorna com crescimento. O que foi dado com alegria volta fortalecido, sustentando o lar. Pai, guarda os passos destas famílias. Nenhum tropeço financeiro as derrubará. O Senhor que vela não dorme. Ele observa cada detalhe, sustenta cada decisão e firma cada passo. Mesmo quando o caminho parece incerto, os pés não escorregam, porque o guardião permanece atento. Hoje declaramos: o fluxo é restaurado, o bloqueio é removido, o sustento é garantido. As famílias avançam estáveis, supridas e guardadas. O céu está atento, a provisão está liberada, e a fidelidade do Senhor sustenta cada casa, agora e adiante. Permaneça em fé.
O que foi travado está sendo liberado nesta noite. Continuação do roteiro. Atos da Fé. Pai, nós te agradecemos porque Tu és o Deus que nunca dorme. Tu não cochila, não te distrais, não vira o rosto. Tu és o vigia constante, o guardião atento, aquele que permanece de pé enquanto as famílias descansam. Enquanto este lar dorme nesta noite, Tu estás de guarda. Enquanto os olhos se fecham, Teus olhos permanecem abertos. Declaramos que nenhum ataque surpreenderá estas famílias, nenhuma armadilha escondida terá êxito, nenhuma emboscada espiritual alcançará o seu alvo. Ninguém cairá, ninguém será enganado, ninguém será tomado de surpresa, porque o Senhor está alerta em favor deles. Pai, nós declaramos que toda reunião maligna realizada nesta noite é exposta e desfeita. Todo plano arquitetado em ambientes ocultos, toda conspiração levantada contra famílias, Tu confundes agora. Os projetos não avançam, as palavras se perdem, as estratégias se quebram antes de se cumprirem, os planos fracassam, as armadilhas se voltam contra quem as armou e o mal não prospera. Que toda intenção contrária se dissolva, que toda trama se torne confusão, que aquilo que foi planejado para ferir não encontre caminho. O Senhor intervém, dispersa, interrompe e neutraliza. Nada escapa ao Teu olhar. Pai, agora nós falamos cura sobre cada membro da família que enfrenta a enfermidade. Toda doença sem explicação, toda condição persistente, toda dor que não responde a tratamentos, eu ordeno, saia agora em nome de Jesus. Toda enfermidade com raiz espiritual perde autoridade. Toda a aflição enviada para enfraquecer esta casa é quebrada agora. Declaramos que a vida de Deus percorre cada corpo, órgãos são restaurados, sistemas voltam ao equilíbrio, cada célula recebe vida nova. Onde havia desgaste, entra renovação. Onde havia dor, entra alívio. Onde havia limitação, entra força. O corpo responde ao toque do Senhor agora. Pai, sela esta noite com descanso profundo, que o sono seja leve, guardado e restaurador, que a paz governe os pensamentos, que o medo não encontre espaço, que a presença do Senhor envolva cada quarto, cada leito, cada coração. Declaramos a noite está guardada, o lar está protegido, a saúde está sendo restaurada. O Deus que não dorme vela por esta casa. O guardião permanece de pé, e o amanhecer chegará com paz, força e testemunho, no poderoso nome de Jesus. Permaneça em fé. Enquanto você descansa, Deus trabalha. Pai, nós declaramos que cada tecido do corpo está sendo restaurado agora pelo Teu poder. Onde houve desgaste, entra vida. Onde houve dor, entra alívio. Onde houve ameaça, entra recuperação. A Tua presença percorre cada organismo, trazendo alinhamento, equilíbrio e força. Nós falamos com autoridade espiritual, toda enfermidade perde domínio agora. Tudo o que tentou se levantar contra a vida destas famílias é expulso. Onde havia opressão, entra a liberdade. Onde havia peso, entra a leveza. A alegria do Senhor substitui toda tristeza, a paz do céu ocupa o lugar da ansiedade e a mente encontra descanso. Declaramos saúde divina sobre os lares, força sobrenatural sobre os corpos, renovação que atravessa gerações. Estas famílias viverão dias longos e produtivos, cumprirão o propósito, testemunharão a fidelidade de Deus. Eles viverão para anunciar as obras do Senhor, verão os filhos de seus filhos e caminharão com vigor. Pai, nós nos apoiamos nas Tuas promessas pessoais. Tu conheces cada casa que Te ama, cada lar que reconhece o Teu nome. Onde Jesus é honrado, o Senhor se manifesta. Tu resgatas, Tu proteges, Tu respondes ao clamor. Tu estás presente no meio da angústia e Tu livras com mão forte. Declaramos que nenhuma família é esquecida, nenhuma casa é abandonada, ninguém luta sozinho. O Senhor está com eles,
por eles e à frente deles. Ele defende, justifica, sustenta e coroa com vitória. Hoje decretamos: todo atraso acabou, todo contratempo foi revertido, toda perda é recuperada, aquilo que foi roubado retorna, o que foi negado é liberado, oportunidades bloqueadas se abrem, portas fechadas se escancaram, caminhos se alinham. O favor do Senhor envolve estas famílias como um escudo. A restauração está em curso, a vitória está sendo consolidada. Permaneça em fé. O Deus que prometeu é fiel para cumprir, e o que Ele começou nesta noite, Ele levará até o fim, no poderoso nome de Jesus. Pai, nós declaramos que Tu honras os que Te honram e respondes aos que invocam o Teu nome. Por isso, nesta noite, a Tua ajuda alcança estes lares. Onde houve agitação, liberamos paz. Onde o caos tentou se estabelecer, a Tua ordem entra agora. Em cada casa marcada por discussões constantes, conflitos repetidos e palavras duras, o Teu Espírito começa a agir. Eu me levanto com autoridade espiritual e ordeno que todo espírito de discórdia saia agora, em nome de Jesus. Toda raiz de divisão é arrancada. Toda influência que alimentava brigas entre pais e filhos, afastamento entre irmãos, silêncio carregado e mágoas acumuladas, perde a força agora. Declaramos unidade sobre as famílias. Onde havia separação, liberamos reconciliação. Onde houve ofensa, liberamos perdão. Onde reinava incompreensão, liberamos entendimento. Onde havia aspereza, entra a gentileza. Onde havia irritação constante, entra a paciência sobrenatural. Onde o amor esfriou, o amor de Deus é reacendido agora. Pai, que o Teu amor inunde cada lar, derretendo corações endurecidos, quebrando resistências internas, curando feridas antigas. Que relacionamentos rompidos comecem a ser restaurados. Que conversas travadas encontrem palavras certas. Que abraços substituam distâncias. Que cada família aprenda a se enxergar pelos Teus olhos. Ensina-nos a amar como Jesus ama. Ensina-nos a tratar uns aos outros com graça. Ensina-nos a caminhar juntos novamente. Pai, agora eu oro por todos que se sentem abandonados dentro da própria casa, por crianças que se sentem rejeitadas, por pais que se sentem desconectados dos filhos, por pessoas que se sentem excluídas, invisíveis, não valorizadas por quem mais desejavam aprovação. Que a Tua presença os envolva agora. Onde houve rejeição, entra acolhimento. Onde houve solidão, entra pertencimento. Onde houve dor silenciosa, entra cura profunda. Pai, recebe cada um no Teu cuidado. Mostra que eles não estão sozinhos, que não foram esquecidos, que são vistos e amados. Que cada coração ferido encontre descanso em Ti. Que cada lar experimente um novo começo, marcado por unidade, paz e amor verdadeiro. Declaramos com autoridade espiritual: ninguém está sozinho, ninguém foi esquecido, ninguém é descartável. Cada vida é preciosa aos Teus olhos, cada família é valiosa diante de Ti. Eles são amados com um amor eterno, um amor que não falha, não muda e não se esgota. Que essa verdade desça agora ao coração de cada um. Pai, estendemos Tua proteção sobre as famílias, em todos os seus caminhos. Ao sair de casa, ao ir para o trabalho, para a escola, para compromissos diários, a Tua guarda os acompanha. Conforme as promessas dos Salmos, declaramos que o Senhor guarda a saída e a entrada, agora e para sempre. Cada jornada é colocada diante de Ti. Cada deslocamento é consagrado ao Teu cuidado. Decretamos estradas livres de acidentes, caminhos protegidos, decisões sábias. Todo membro da família que sair de casa retornará em segurança e em paz. Ninguém se perderá no caminho. Ninguém será ferido. Ninguém estará no lugar errado na hora errada, porque os Teus anjos vão à frente,
preparando o caminho, removendo perigos invisíveis, frustrando todo o plano do mal. Sobre a tua proteção, todo veículo é coberto pelo sangue de Jesus. Todo motorista é guiado pela tua sabedoria. Todo passageiro é cercado por proteção celestial. Declaramos viagens guardadas, rotinas preservadas e retornos cheios de gratidão. Pai, sela estas famílias com tua paz, que elas caminhem confiantes, sabendo que tu estás com elas, diante delas e ao redor delas. Hoje e sempre, a tua mão as sustenta. Declaramos, Pai, sem acidentes, sem avarias, sem falhas mecânicas, sem colisões, sem emboscadas nas estradas. Nenhum roubo prosperará, nenhum sequestro terá êxito, nenhum plano maligno avançará, porque o Senhor vela atentamente. Tu observas cada passo, guardas cada ida e cada volta, agora e para sempre. Tua fortaleza envolve as famílias, tua luz dissipa toda cilada escondida, e nesta mesma autoridade avançamos nas finanças dos lares. Invocamos as promessas dos salmos e declaramos provisão abundante. Assim como está escrito, nunca vimos os justos desamparados, nem seus filhos mendigando pão. Sustentamos esta palavra. Nesta noite essas famílias não serão abandonadas. Seus filhos não passarão necessidade, não faltarão recursos, não faltará o pão diário, porque o Senhor é o pastor e nada lhes faltará. Pai, abre portas que estavam fechadas, destrava recursos retidos, remove entraves invisíveis. Libera conexões certas, encontros estratégicos, favores diante de pessoas que têm poder para abençoar. Sopra ideias criativas, estratégias divinas, caminhos de renda que ninguém imaginava. Que a multiplicação alcance cada casa, que a escassez seja substituída por suprimento fiel. Para cada família que tem enfrentado pressão financeira, esta noite é o ponto de virada. O que foi travado começa a fluir, o que foi adiado começa a acontecer. Quem trabalhou arduamente e não viu frutos, hoje verá a colheita se manifestar. Todo negócio estagnado recebe vida nova agora. Toda carreira parada avança por intervenção do Senhor. Promoções são liberadas, contratos são destravados, oportunidades surgem. Declaramos as janelas do céu estão abertas sobre as famílias. Os depósitos do Senhor estão sendo destrancados. Tesouros são liberados, e bênçãos chegam em tal medida que não há espaço para contê-las. O Senhor cerca os lares como escudo, estabelece-os sobre a rocha, e conduz cada família da limitação para a abundância. Que a paz acompanhe o suprimento, que a gratidão acompanhe a colheita. Tudo para a glória do teu nome. Amém. Senhor, ao chegarmos ao fim desta oração, eu decreto e declaro que toda família que ora conosco agora, toda pessoa que assistiu com fé, toda casa que se apoiou nas tuas promessas, está selada pelo sangue de Jesus. Estão cobertos, protegidos, defendidos e blindados. Estão escondidos em ti como em uma fortaleza inexpugnável, guardados sob tuas asas, cercados pela tua luz. Recebemos, Pai, a promessa final dos Salmos. Com longa vida tu os satisfazes e lhes mostras a tua salvação. Declaramos isso sobre as famílias nesta noite. Eles viverão muito, verão a tua mão agir, experimentarão libertação, testemunharão a tua bondade e anunciarão a tua fidelidade de geração em geração. O que começou como clamor, termina em testemunho. Declaramos que todos os ataques falharam, toda a arma forjada foi quebrada, todo plano do inimigo foi frustrado, toda a missão do inferno foi cancelada, porque o sangue de Jesus levantou um escudo impenetrável ao redor dessas famílias. Nenhum mal prevalece, nenhuma ameaça prospera, nenhuma acusação permanece de pé. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos,
Glorificamos o teu santo nome, porque tu és fiel e a tua misericórdia não tem fim. Em nome de Jesus Cristo está feito. Amém e amém. Declare agora sua liberdade começou nesta noite. Sua libertação foi ativada. Sua vitória foi liberada. Os anjos do Senhor continuam lutando por você. O sangue de Jesus continue te cobrindo. A proteção celestial continua envolvendo a sua casa. Esta oração não termina aqui, porque o poder de Deus continua operando, a autoridade de Jesus continua defendendo, o Espírito Santo continua selando o seu lar. E em segurança divina, faça algo agora mesmo que multiplique esta unção. Compartilhe este vídeo imediatamente com alguém cuja família esteja sob ataque. Compartilhe com seu grupo de oração. Não ignore este chamado. O que Deus fez por você, Ele fará por outros. Chegamos a este fechamento profético declarando, à luz dos Salmos, que o Senhor já se levantou a favor da sua casa. O Deus que restaura o que foi perdido está restituindo anos roubados, devolvendo a alegria, a honra e a paz que tentaram arrancar da sua família. Aquilo que parecia definitivamente perdido está sendo trazido de volta pelas mãos do Senhor, porque Ele é justo, juiz e fiel recompensador. Declaramos livramento espiritual completo. Todo laço oculto foi exposto, toda armadilha invisível foi desfeita, toda seta lançada na escuridão perdeu a força. O Senhor é a sua luz e a sua salvação, por isso nenhum medo permanecerá. Ele guarda a sua entrada e sua saída, vigia a sua casa e não permite que o mal prevaleça. Proclamamos agora a quebra de toda maldição, toda palavra contrária, toda herança de dor, todo ciclo repetido de sofrimento foi interrompido. O Senhor levanta a sua família sobre a rocha, fora do alcance do inimigo. Onde havia opressão, nasce liberdade. Onde havia peso, vem descanso. Onde havia confusão, Deus estabelece ordem. Não ignore este chamado. Compartilhe esta oração. Escreva agora, eu creio. Compartilhe com os membros da sua igreja, compartilhe com seus parentes, compartilhe com seus amigos que estão passando por momentos difíceis. Toda vez que você compartilha, você entra em guerra espiritual. Correntes estão sendo quebradas, e não apenas sobre você, mas sobre outros. Cativos estão sendo libertos, famílias estão sendo restauradas. Não guarde esta luz quando alguém ainda está na escuridão. E antes de sair, faça uma declaração de fé. Escreva nos comentários, amém, amém, amém. Se você crê que a libertação da sua família já começou, se você sabe que todo ataque contra a sua casa falhou esta noite, se você tem certeza de que o Senhor levantou um escudo inquebrável ao redor de todos que você ama, declare com autoridade. Sua declaração tem poder, seu testemunho está sendo registrado no céu, sua vitória já se manifesta no mundo espiritual. Que Deus te abençoe, te guarde e proteja a sua família, agora e para sempre, em nome de Jesus.